Bom dia, senhores vereadores, plenário aqui presente. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 29/3/2019. Secretário, aí temos aí para... Faça a leitura da ata. Ele falou que chega daqui, né? Assim. A ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Luiz Correia, Estado do Piauí, realizada no dia 22 de março de 2019. Presidente, queria pedir a dispensa da ata e a gente tratar de assuntos mais nesta casa. Em votação, a dispensa da leitura da ata. E quem aprova permanece aí como estão. Então, aprovada aí a dispensa. A pauta agora, né? A pauta só tem isso aqui. Aquele ofício lá do convênio. Cadê o ofício? Quem esse requerimento é do Rafael? Presidente, só tirar aqui uma dúvida aqui. Hoje, nosso parlamento está dando quórum? Hã? O Paulo tá aí, vai dar. Paulo está aí? Na minha contagem tinha 6 com o presidente e o presidente não poderia votar. Não, mas vai dar. Aí o Paulo está aí, chegou, desculpa. Não, a pauta, né, agora? Pauta da sessão de hoje. Nós temos aqui um ofício da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, que tem como assunto comunicação da celebração do convênio número 566/2018. Senhor presidente da Câmara, em cumprimento à disposição da portaria interministerial, comunica-se a Vossa Senhoria, a Vossa Excelência, acerca da celebração do convênio 566/2018 entre a FUNASA e esse município, tendo por objeto a aquisição de veículo do tipo caminhão compactador para coleta convencional dos resíduos sólidos do município de Luiz Correia, Piauí, no valor R$ 240 mil, sem aporte de contrapartida. Requerimento 04/2019. Saindo do senhor presidente da Câmara Municipal de Luiz Correia, Piauí, Rafael dos Santos Silva, vereador do pleno exercício, mandato integrante da bancada do PPL, nesta Casa Legislativa, e nos termos do disposto do regimento interno da Câmara Municipal, requerer uma audiência pública para discutir sobre a alta carga tributária do município e os conflitos imobiliários. Justificativa. A Associação Comercial e Industrial de Luiz Correia, através do ofício 04/2019, provocou este vereador para convocar audiência pública para discutir a nova política de arrecadação implementada pela Prefeitura Municipal de Luiz Correia, que, segundo a instituição, vem dificultando, até mesmo em alguns casos, inviabilizando o funcionamento do comércio local. Por ser justo, viável e de interesse da coletividade, espero contar com a aprovação deste requerimento pelos senhores vereadores. Luiz Correia, Piauí, 27 de março de 2019, Rafael dos Santos Silva, vereador. Só isso, vereador. É o que temos hoje aí para a pauta do dia. E vamos facultar a palavra aos colegas vereadores aí. Iniciando aí a palavra, vereador Artrânio. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas, vereadores, plenário aqui presente. Peço permissão ao presidente para me falar daqui mesmo. Essa semana ainda está meio complicado ainda o transporte escolar de prestamento de serviço do Estado. Eu fico muito insatisfeito, que a gente sente, a gente tem que falar, né? Eu votei no governo e hoje procuro melhorias para que o governo atenda melhor nossa comunidade, nosso município.
mas estou muito insatisfeito com o serviço que essa empresa está prestando sobre o transporte escolar do Estado, né? Eu falo em termos do Estado. Que lá na minha localidade tem um ônibus escolar que passa pela noite, levando 4 alunos, né, no turno da noite, e pela manhã fica a desejar o ônibus passar todos os dias, né? Então deixo meu repúdio sobre essa atitude dessa empresa que está fazendo, de não efetivar o serviço completo. Se existe 40 alunos pela manhã para que assista a aula lá na localidade de Camurupim, no Colégio Pedro II, o ônibus passa a noite levando 4 alunos, e durante a manhã, que tem um número maior de alunos, o ônibus não passa, né? Então, esse é uma das formas de eu retificar aqui meu repúdio, da nossa comunidade também, tem nos pedido, tem falado, tem cobrado, porque, presidente, há anos atrás, quando eu não era parlamentar, eu prestava serviço para uma empresa, né? Eu tinha um ônibus escolar, hoje eu não tenho mais. Eu prestava serviço, eu era uma pessoa física, prestava serviço para a empresa, e eu era muito cobrado quando o ônibus dava um problema. Eu tinha outro ônibus, sempre botava para tirar o problema, para não que o pessoal perdesse aula, né? E hoje uma empresa estruturada, com vários ônibus, fazer isso com a nossa população, com os nossos estudantes, né? E isso deixa a gente bem indignado lá, a nossa comunidade, o pessoal vem me cobrando. Então eu fico feliz porque a comunidade vê a gente ainda como uma forma de protesto, né? Hoje, por um lado, a gente às vezes, Paulo, fica um pouco aflito de tanta reclamação, de tanta cobrança em cima da gente, mas hoje, agora, estive falando agorinha com o meu deputado Dr. Hélio, que cobrasse lá do pessoal da educação, da SEDUC. Hoje ele está, nesse momento, na posse do secretário Fábio Abreu, secretário de Segurança Pública, e lá ia ter outras autoridades, e eu pedi para que ele retificasse essa cobrança, não só da minha comunidade ali, que é do Carneiro, Poção, Patos, a região, mas também como pedisse ao secretário de Educação para que revesse todas as linhas do município de Luiz Correia, a linha que o Estado efetivamente faz o serviço, né? Essa empresa. Porque o que se vê nas redes sociais aí é o pedido de clamor do pessoal, até nas redes sociais aí, umas pessoas se manifestando, que os vereadores estavam de braço cruzado, no dia de pedir voto estavam lá, só que a gente não faz as coisas da noite para o dia, né? Então eu pedi a ajuda ao meu deputado Dr. Hélio, que é muito próximo lá do pessoal do governo, que retificasse o pedido da população aqui de Luiz Correia sobre o transporte escolar do Estado, né? Que o pessoal está perdendo muita aula. E queria também aqui falar sobre o requerimento do Dr. Rafael, vereador, meu colega, que estou de acordo, vereador, a gente fazer uma audiência pública para escutar melhor a comunidade Macapá, onde eu tenho um total carinho, apesar de não ter sido muito representado lá, mas eu gosto de ir lá porque lá existe uma das histórias da minha vida, que minha mãe e meu pai antigamente frequentavam aquele povoado, fazendo vendas de rede, panela, que meu pai antigamente, ao longo do tempo, era camelô. Então eu tenho um apreço muito grande pelaquela localidade, mas estava falando aqui com o Rafael mais cedo. Aquela localidade para virar zona urbana, eu acho que ainda está
pouco estruturada. É um sonho a gente querer que aquela localidade se torne um ponto da zona urbana. Mas eu acho que está pouco estruturada, deveria ser mais assistida, mais contribuída, né? Mais estruturada, quero dizer assim, no termo de saneamento básico, de iluminação pública, de ruas com calçamento, né? E aí sim teria a característica de uma zona bem urbanizada para que fossem contribuídos, para que o povo começasse a contribuir, mas contribuir antes de ser contemplado com alguma benfeitoria, eu acho meio que negativo, né? Então esse é meu ponto de vista. Não quero dizer que lá não possa ser uma zona urbana, mas queria deixar aqui um pedido também ao presidente, até um requerimento verbal, para que o senhor Lima, né, que é um dos representantes lá da localidade de Macapá, tivesse o espaço, presidente, de 5 minutos, para que ele colocasse aqui em ideia, né, ou até em debate, para que ele explanasse as ideias da comunidade, porque eu creio que ele lá seja não autoridade, mas um representante daquela comunidade. Então, faça esse apelo, presidente, um requerimento verbal, para que se abrisse o espaço de 5 minutos do seu Lima fazer uma explanação do que está acontecendo lá. Isso deixa a critério ao senhor aí, né, porque hoje tem poucos parlamentares aqui fazendo uso da palavra. Então, eu quero deixar meu muito obrigado e que apoio a melhoria e qualquer forma do nosso município, também da localidade de Macapá. Obrigado. Em relação ao pedido aí verbal, a fala do senhor Lima, eu coloco aí em votação os colegas vereadores que aprovam aí e concedo o tempo de 5 minutos para ele na tribuna. Quem aprova aí permaneça como estão. Então, aprovado, nenhuma objeção. Se o senhor Lima quiser se dedicar à tribuna para explanar em 5 minutos aí a questão lá do Macapá, está à sua disposição. Seu Lima, eu peço desculpa ter lhe pegado de surpresa, né? Mas você é uma pessoa competente, pode se dirigir lá à tribuna e para que explanasse, né, a reedificação daquela localidade, né? O que é que estão sentindo, né, hoje. Bom dia a todos e a todas, senhores vereadores. Sou Lima, presidente da Associação do Macapá. O problema do Macapá é que o povo não está vendo com bons olhos a cobrança desse IPTU. Você vê que o Macapá é uma zona rural. Alguém aqui já se viu cobrar esse tipo de imposto em zona rural? Eu acho que não. Macapá é um povoado tão bem esquecido pelo poder público. Eu estou há quase 20 anos em Macapá. Eu nunca vi nenhum poder público inaugurar uma obra de Macapá. Vocês já inauguraram, vereador, algum de vocês? Um povoado daquele. Então, lá não é zona urbana. Eu acho que primeiro deveria passar zona urbana, fazer alguma coisa, algum benefício para depois cobrar. Mas o que eu estou vendo é que estão querendo cobrar antes para depois fazer alguma coisa. Devia fazer primeiro. Outra coisa, se fosse para pagar, a gente nem recusava pagar não, porque eu sei que imposto é para ser pago. Todo governo tem seus impostos. Só que esse imposto deveria ser numa medida que cabesse no bolso do povo. Estão botando um imposto que ninguém pode pagar. Não adianta pôr um preço tão alto que ninguém vai pagar. Se fosse um preço baixinho, acho que todo mundo podia pagar. Mas é um preço. Inventaram um outro plano. Era plano diretor, agora inventaram o tributário, né? Que é, acho que 10, 20, 50 vezes mais alto, mais caro. E assim nós não estamos podendo pagar. O povo não está podendo pagar um imposto desse. E, como eu disse, poderia fazer alguma coisa primeiro. Lá nós não tem nada.
Com esse tanto de tempo que eu estou lá, a gente não tem uma creche para os nossos estudantes. Os colégios estão caindo aos pedaços, a gente faz pedido. Eu não estou mais nem fazendo pedido para as prefeituras, não estou pedindo mais nada, porque o que a gente faz não acontece. Então, é isso. Obrigado pela oportunidade, valeu. Então tá aí, todo mundo ouviu aí a fala aí do seu Lima, a reivindicação que ele fez. Em situação a questão dos impostos a ser cobrado naquele povoado. Mas estamos todo mundo nesta casa preocupado com essa questão tributária. Está todo mundo junto, em conjunto aqui, para que venha melhorar a questão desses impostos aqui em nosso município. Então, dando prosseguimento à sessão, com a palavra o vereador Joãozinho. Bom dia a todos aqui da casa, presidente, vereadores, nosso povo aqui é o público que nos acompanhando, essa sessão que é a nossa casa, que é do povo, né? Eu também estou preocupado na questão do Macapá, sobre essa cobrança indevida do IPTU lá naquela comunidade, que considera que seja mesmo zona rural. Jamais eu também ia permitir que lá no meu interior fosse cobrar, né? Nós todos realmente não ia aceitar. Então tem que ter essa audiência pública, o Rafael, né, está pedindo aqui o seu requerimento. Estamos aqui para apoiar e ajudar essa comunidade Macapá, que nossos amigos da região lá, Bujão, todos vocês que eu já conheço. Então é aqui o meu pedido como vereador de Luiz Correia. É isso que nós temos, ver a nossa, até onde vamos, o que nós podemos fazer para poder isso não chegue a acontecer. Falando no Estado sobre os ônibus escolar, vereador, que você falou aí também, realmente a gente fica um pouco triste com o que está acontecendo, que os nossos alunos estão perdendo aula, a parte do Estado. Eu também tenho um filho que estuda aqui no RAV, há tem mais de 10 dias que o ônibus não passa. Eu fiz também um pedido para o deputado federal, Fábio Abreu, o qual eu apoiei, votei. Hoje ele vai ter, né, a posse como secretário de Segurança Pública. Fui convidado, mas por causa da sessão eu falei que não poderia ir, mas que fosse um bom sucesso a sua vinda à Secretaria de Segurança, que está precisando muito, tanto nessas regiões nossas, Luiz Correia, Parnaíba. A criminalidade está aumentando a cada dia. Então, depois que ele sentar lá, eu vou conversar com ele, que nós dê mais uma estrutura para a nossa cidade, Luiz Correia. Viu, Rafael? Isso é o trabalho que o vereador se preocupa a cada dia melhorar, porque já que nós somos representantes do povo, quando você não consegue o que realmente o povo lhe cobra, você fica desmoralizado, né? Mas o que acontece é pedir e tentar conseguir resolver, porque nós só não conseguimos. Vontade tem no corpo todo, mas jamais podemos fazer. Falar também sobre as chuvas que estão caindo na nossa cidade de Luiz Correia, Parnaíba e toda a região. Muita chuva, graças a Deus, mas infelizmente está deixando muitos desabrigados essa questão de escoamento. Luiz Correia, infelizmente, os primeiros governantes não fizeram o que era possível, que era para fazer escoamento da cidade, para poder não ter esse problema. Mas em quase toda a cidade estão vendo o povo reclamando, o povo sofrendo e não está podendo realmente fazer. Então, fica aqui, eu também, pelo nosso povo, da nossa comunidade, da nossa cidade de Luiz Correia, que o caso é preocupante, as casas sendo invadidas pela água, ninguém pode fazer nada. O povo pede o seguinte: ô vereador, por que você não vai lá no meio do povo, lá no meio das lagoas, aonde as casas estão sendo dadas? Eu digo, não vai adiantar nada, eu não vou poder fazer realmente nada. Vou ficar mais triste, preocupado, sem poder resolver uma coisa que não é a natureza, infelizmente.
é assim, a gente quer ter algum um projeto aí que venha sair do governo federal, que dê um bom trabalho que seja executado na cidade de Luiz Correia, essa parte de escoamento, que nós temos tendo esse mazão aí, que pega todas as águas que tiver nessa região, né? E que faça um trabalho bom de caráter, né? Falando sobre aqui, nosso Rafael pediu aqui o requerimento dele, que marque aqui uma reunião, né, com esse povo aqui, no caso da questão do município que está sendo cobrado, esse PTU dessas nossas comunidades. Nós estamos aqui para dar todo o apoio. Então, isso eu queria falar para vocês e um bom dia a todos. Bom dia, presidente, secretário, vereadores, o plenário presente. Hoje eu me sinto feliz de estar aqui hoje nessa casa, por esse plenário aqui hoje presente. Porque várias sessões a gente faz aqui e comparece 2, 3, 4 pessoas, né, vereador Rafael? Mas nós, como vereador de Luiz Correia, que todo mundo já me conhece, o vereador Pedro Leite, sempre eu tive ao lado do povo de Luiz Correia. Nas melhores, né, projetos que a gente luta. Eu fui um dos vereadores de Luiz Correia, que eu acho que aqui alguém não tem conhecimento, eu vou até falar. Eu fui um dos vereadores de Luiz Correia que, em 2018, foi um vereador que conseguiu mais recursos para o município de Luiz Correia. Eu consegui 7 milhões de emendas para o nosso município. E quero hoje, como nosso deputado federal, que era um deputado que sempre trabalhou ao bem do povo de Luiz Correia, que é o deputado Heráclito Forte, infelizmente não foi eleito. Quem perdeu não foi ele, quem perdeu foi o povo, porque era um dos deputados que olhava muito bem para o estado do Piauí. Mas como nossos colegas vereadores aqui, tem os deputados federais, Rafael, Paulo Cazuza, vereador Mirialdo, Ademir, esses, Joãozinho, vão ter que cobrar muitos deputados deles para trazer recursos para o nosso município. Eu fiquei sem deputado, mas vou cobrar do nosso governador, do nosso deputado estadual, também para a melhoria. Mas referente aqui, eu cheguei, não tinha nem conhecimento, eu olhei aqui o requerimento do colega Rafael. Eu quero dizer a vocês aqui que estão presentes, que eu sempre gostei, ter uma postura séria de estar sempre olhando para o que for melhor para nós. Então, o que é melhor para o povo é melhor para mim. Então, o que for melhor para o povo, vereador Rafael, em condições referentes a ele, eu concordo, porque eu acho que o povo nosso, nós temos que ver bem, é um povo carente. Então, hoje os impostos tem que ser cobrado de acordo a essas condições e o povoado. Eu não sei que o Macapá, né, que está incluído, tá? Não sei, aqui, tá? Ah, tá. Então eu acho que tem que ver melhor, certo? Nós temos que sentar, ficar e ver como é que a gente vai votar, certo? Nós não podemos prejudicar ninguém, nós temos que estar ao lado sempre do povo. Porque quem vota tudo bem que a prefeitura precisa ter arrecadação melhor, precisa sim, para poder ter a limpeza, né? Tudo e assistência melhor. Mas também nós não podemos deixar também a critério que cobrem muitos impostos, porque a população não tem condição de pagar. Quando é empresário, tudo bem, eu concordo, mas nós temos que estar sempre nessa linha, certo? Uma parte, vereador Pedro Leite. Pois não, vereador Paulo Cazuza. Bom dia a todos. Entrando nessa discussão tributária, nós poderíamos ter feito isso claramente, objetivamente, se nós tivéssemos aprovado a questão tributária, principalmente no orçamento, que nós, aqui esta Câmara, referendou. Nós fomos bem incisivos nas reduções, nas cobranças abusivas, principalmente retroativas, sem nenhum critério, à mercê de um procurador que hoje aqui determina as ações de cobrança no município. E eu esse vereador, foi o primeiro a tomar iniciativa
contundente desses valores absurdos. E eu fui vencido aqui nesta casa. Se nós tivéssemos feito isso, agora o papel não pode ser outro. Senão, por exemplo, por que nós não fizemos isso antes? Em prol da população, dos investidores, das que têm residência aqui. Então, nós temos que refletir essas ações antes de tomar uma decisão em prol da coletividade. Obrigado, presidente. Pois é, como eu falei, então eu acho que aqui todos os vereadores que são eleitos pelo povo, nós temos que bem estar juntos, unidos, para também estar ao lado do povo. Não é só receber o voto do povo e depois ser contra a população, não. Sempre tem que estar ao lado do povo. Então sempre eu falei isso, o que for de bem para o povo de Luiz Correia, sempre eu vou estar ao lado, tá? São minhas palavras, eu cheguei aqui já quase não? Mas aí nós temos o nosso colega, que é o líder do governo, o vereador Carlito, é uma pessoa que tem muita experiência, conhecimento nesse assunto. O vereador Carlito vai ultrapassar e vamos logar com todos os vereadores, né, vereador Carlito? Chegar a uma composição de não atingir nossos amigos. A população toda é amigo nosso, né? Nós não queremos prejudicar nenhum dessa população, né, vereador Carlito? Então, o que for de melhor para a população, nós vamos estar sempre ao lado deles, tá? Muito obrigado aí. Uma palavra, vereador Rafael. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Nobres vereadores e o plenário aqui que nos acompanha, né? Saudar os nossos amigos do Macapá que estão marcando presença. Citar a presença do Lima, da Fátima, da dona Fátima, da associação de lá, o Zé Roberto, Bujão, enfim, todos aqui, né, me permitam não citá-los nominalmente para evitar algum esquecimento. Nosso amigo o vereador Rogério Nestor, também presente, o nosso amigo da imprensa aí, o Pierre Mesquita, a minha amiga Patrícia, que está sofrendo aí com problema de alagamento lá no Alto Bonito, sejam bem-vindos. Presidente, me utilizo da palavra hoje para... Eu quero só pontuar que eu gosto sempre de citar o nome das pessoas, porque como o vereador Pedro falou, às vezes a gente está aqui falando praticamente para as paredes, né? Vem 1, 2, 3, 4, e quando tem um público maior, a gente tem que, de fato, ressaltar e destacar, porque é importante essa participação popular, para incentivá-los a vir mais nessa casa. Bom, presidente, eu apresento nessa sessão de hoje um requerimento que na verdade foi uma provocação da Associação Comercial e Industrial de Luiz Correia, no sentido de chamar essa casa, todos os entes envolvidos com relação à tributação do município, para discutir, né, essa parte de arrecadação, essa parte dos impostos que vem causando, né, muitos problemas ao nosso contribuinte. Então eu peço encarecidamente que os colegas analisem e aprovem esse requerimento e que em breve a gente marque para que possamos convocar nas próximas semanas aqui pessoas ligadas à tributação do município, é claro, o contribuinte, né, as pessoas do Macapá que sofreram um susto essa semana ao descobrirem que poderiam estar incluídas na questão da incidência do IPTU. Né? Podemos trazer também o procurador do município, que é um ente envolvido, o promotor, o juiz, enfim, todos esses entes que possam, de alguma forma, dar sua colaboração com relação, digamos assim, uma melhoria no que diz respeito à arrecadação municipal. Porque, da maneira que está, Luiz Correia está perdendo. Só para a gente ter uma ideia, eu tive essa semana, presidente, visitando um amigo arquiteto na cidade de Parnaíba, e eu perguntei de forma despretensiosa para ele quais são as novidades. E os olhos dele brilharam nesse momento. Ele falou: você quer saber quais são as novidades para Parnaíba nesse ano de 2019? Aí eu disse: quero. Ele falou: vai vir para cá o maior supermercado que já se instalou em Parnaíba, chamado Mateus, um grupo do Maranhão. Vai gerar mais de 1.000 empregos direto. Vai vir outra rede de varejo e atacado lá na entrada da cidade de Parnaíba, ali próximo da Delta, que é o Açaí. Vai vir uma academia, que é uma das maiores redes de academia do Brasil,
vai vir também para se instalar ali próximo do Ideal Center. Vai vir a construção, que até final do ano já está pronto, de uma torre, de 3 torres de apartamento ali próximo ao Colégio Cobrão, próximo da Universidade Federal. E elencou também a construção do início de 2020 do atacarejo também do Evandro, aqui nesse buraco que tínhamos próximo do Getúlio, na BR-343. Enfim, e elencou outros investimentos menores. Todos eles praticamente sendo iniciados e concluídos ainda no mês de 2019, com exceção do Evandro Comercial. Então, eu conto isso, Valdemir, para a gente fazer um comparativo com o Luiz Correia e perguntar o que é que vai ser trazido de investimento para Luiz Correia nesse ano. Quais são as perspectivas futuras para esse ano e para o ano que vem e para os próximos 10 anos? Então, esses são nossos questionamentos. Então, na medida em que o município monta uma política de cobrança de impostos de maneira a inviabilizar os investimentos, de pressionar inclusive o pequeno investidor, o comerciante, o pequeno contribuinte, que é aquele que tem uma casa aqui e quer passar um feriado, ou então o nosso cidadão de fato, que quer ter uma casa melhor, acima de uma quantidade mínima de metros quadrados. Então, o que é que a gente está pensando para o futuro? Então, essa audiência é justamente para que, ao final dela, nós tenhamos uma ideia de como nós queremos montar essa política fiscal para os próximos anos. Porque o que o vereador Rafael defende, e a maioria dos vereadores, se não todos aqui, é que a nossa cidade cresça. Se a cidade cresce, pensando em planejamento. Sem planejamento não vamos para lugar nenhum. E se a cidade cresce, a consequência é o aumento da arrecadação. Então, da forma que está, não está benéfico. Nós estamos perdendo investimentos, a exemplo da cidade de Parnaíba, que eu mencionei. E eu quero pontuar também, presidente, com relação a esse projeto que mexeu com o Código Tributário, que nós aprovamos no final do ano passado. Essas mudanças no Código, elas trouxeram alguns sustos e algumas surpresas por parte de nós vereadores, porque recentemente nós tivemos a informação de que nós incluímos o procurador do município, que está hoje responsável pela fazenda, pela tributação, aliás, no rateio da produtividade dos 5%, apenas com um item que estava lá de forma oculta e que nós não percebemos, que coloca como de forma isonômica o procurador com os fiscais de obra. Então, esse tipo de estratégia de colocar nas entrelinhas dos projetos de lei que vem do Executivo essa casa, vem prejudicando, né, essa relação de nós, enquanto Legislativo, com o Poder Executivo. Então, eu aponto esse detalhe e aponto um outro também, que é o porquê dos moradores do Macapá estarem aqui hoje, né? Porque também nesse projeto de lei do final do ano passado, aprovado por nós, não sei como passou desapercebido o mapa em que inclui o Macapá como zona urbana, ou seja, para sofrer incidência de IPTU. Vale lembrar que em 2010 foi aprovado o plano diretor, e o plano diretor aponta o quê? Que o Macapá ainda é zona rural. Então, não se pode, mais uma vez eu digo, de forma oculta, trazer essa casa nas entrelinhas dos projetos de lei, algo que vai prejudicar a população, que nem mesmo passou pelo crivo de nós da oposição, né, Paulo? Então, assim, nós queremos exatamente pontuar que essa audiência pública é importante para discutir todos esses pontos, porque se querem que o Macapá contribua, porque de alguma forma tem características de zona urbana, tem que se fazer da maneira correta, tem que se revisar o plano diretor de 2010, e não fazer assim de forma sorrateira, digamos assim. Então, essas são minhas ponderações, presidente, muito obrigado. Com a palavra o vereador Valdemir.
Senhores vereadores, bom dia. Bom dia ao plenário aqui presente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje a pauta tem poucos assuntos, mas um que tem gerado muita discussão é essa questão dos tributos, das terras, das propriedades no município de Luiz Corrêa. O ano passado nós sabemos que o prefeito mandou para cá umas mudanças ao Código Tributário. E os vereadores acharam que essas mudanças iam ser prejudiciais à população. E nós sentamos ali com o presidente e foi apresentado algumas propostas. E depois dessas propostas veio para cá e todos os vereadores aprovaram. Porque foi fruto do consenso, né? O executivo mandou as propostas, os vereadores não concordaram, houve uma alteração e aí veio para cá. Então a proposta que tem hoje lá é uma proposta que já foi discutida aqui, que nós aprovamos e que hoje está em execução. Então, se a maioria da população não está satisfeita, cabe aqui a gente rediscutir. Agora a gente também tem que rediscutir esse problema com os dados concretos, né? Porque na vez passada, a gente trabalhou muito com simulação. Vamos pegar aqui, vereador Carlito, o IPTU dos anos anteriores de algumas pessoas para a gente ver quais foram os impactos que tiveram em termos de aumento e o impacto mesmo financeiro nos cálculos desse imposto territorial urbano, né? A gente teria que fazer isso comparando com a cidade de Parnaíba, de Teresina e aqui também Luiz Corrêa em relação ao que era pago em anos anteriores. Dizer que o problema aqui dessa questão das terras em nosso município não é um problema tão simples de resolver. Primeiro, nós temos vários problemas que o município tem que encarar. Em primeiro lugar, seria interessante que o município, e essa proposta o procurador do município já falou que vai fazer, que seria uma regularização fundiária. Regularização fundiária. Porque com essa regularização, o município podia ampliar a quantidade de contribuinte e até reduzir o valor dos impostos que a população de Luiz Corrêa paga. Mas isso não é fácil. Porque você tem terras griladas, você tem terras que o município deu para determinadas pessoas só porque eram influentes e que essas pessoas hoje fazem só especular. Você tem o próprio povo que fica brigando por terra para poder vender, né? E você tem uma União Federal que não toma conta do patrimônio dela. O correto é que o patrimônio da União pudesse ter aqui um cartório para registrar essas terras. E não nesse cartório que nós temos aí. Então nós temos situações e situações. Nós temos pessoas aqui que se especializaram em vender terra dos outros, em Luiz Corrêa. Pessoas que vendem, que se oficializaram, que se legalizaram para vender terras que não é sua. Então não é tão fácil de resolver essa situação. Não é tão fácil assim. Em relação ao IPTU, como já foi aprovado aqui, agora está na mão do Executivo a mandar uma proposta para cá de alteração. Eu acho interessante, vereador Rafael, que antes dessa audiência pública, nós pudéssemos aqui, primeiro, a dar mais informação para a população e para nós mesmos, para a gente entender em relação àquela bendita tabela lá, que a tabela tem vários itens para chegar ao valor venal, né, da propriedade. Porque quando nós convocamos os representantes dos técnicos que vieram aqui, em vez de explicar, o que fizeram foi confundir mais aí na cabeça de muita gente. Então é preciso que a gente conheça todos esses itens, porque não é o problema do Macapá, é o problema da Luiz Corrêa todo.
O Macapá é um problema só, mas tem problemas de todos é da zona urbana de uma forma geral. Agora nós temos também que entender que a gente tem visto aí muitos criticar o procurador, e aí realmente nas emendas que foram feitas ao Código Tributário foi incluído o procurador nesse rateio, porque o procurador ele é o chefe do setor de tributação. Uma estrutura lá ele consta como chefe. Então como é que os outros funcionários lá do setor ganham essa gratificação por produtividade e o chefe não ganha? Então acho que a gente tem que ser justo nesse ponto. Agora o valor que está sendo rateado é um valor alto. Hoje é 5% de tudo que entra. Se você for ver essas lojas por aí, o Paraíba e essas outras lojas, eles utilizam essa gratificação por produtividade, mas você tem que atingir um teto. Só depois do teto é que você vai ganhar aquele ganho por produtividade. Agora essa lei, essa proposta de 5% não foi coisa do atual prefeito, não, isso já veio coisa de longe, de longa data. Que inclusive o executivo aqui mandou uma proposta que eu acho que era a mais sensata, a mais correta, e que aqui foi duramente criticado e o executivo até retirou, que seria um valor, um percentual em cima de um teto que aqueles, digamos, cobrador de impostos ia ter, que é o correto, em cima do teto, e não como é hoje feito em cima do valor total. Então, quando fala imposto, na verdade, é a queimação para todo mundo, tanto para o prefeito, como para os vereadores, enfim, para toda a classe política. Só que cabe a gente fazer essa discussão com mais prudência, com mais coerência, para que a gente chegue a um denominador comum. Que eu acho que não é nem o interesse também do prefeito de meter a mão no bolso da população, de maneira nenhuma. Até porque nesse projeto que veio, que nós aprovamos ano passado aqui, tem várias situações lá que a população, a maioria da população, ela é isenta de pagar IPTU. Que eu até falei para o procurador que deveria pelo menos ampliar a quantidade de contribuinte para reduzir para aqueles que já pagam. Né? Agora, se essa proposta que foi aprovada não é satisfatória, nós temos que rediscutir, sentar com o executivo, rediscutir. Agora nós temos que ter primeiro a proposta da população, as propostas do vereador e a proposta do executivo, para que a gente possa depois sentarmos e chegar a um denominador comum. Não é só a proposta da população, não é só a proposta do vereador, nem só a proposta do executivo. Mas eu acho que isso tem que ser fruto de uma discussão. Porque até, vereador Rafael, depois que foi aprovado, houve uma certa assim, calmaria por parte da população, né? Agora, novamente, quando as pessoas foram lá, é que está criando todo esse rebu, né? E é interessante que a gente comece a ter essa capacidade de discutir com a luz da razão. E também a gente tem que implementar, não sei de que forma, se o executivo tem capacidade de fazer isso, era que a gente pudesse cobrar também do município para ele resgatar essas terras que no passado foram dadas para as pessoas influentes, para essas pessoas ficam especulando essas terras. Ficam explorando o povo, fica proibindo o povo ter acesso, enfim. Porque muitas terras foram dadas, nós sabemos disso. Terras que deveriam ser à disposição da população de Luiz Correia, dos pescadores, dos nativos daqui, que hoje está na mão de pessoas que ficam especulando, ficam vendendo e explorando o próprio povo, né? Inclusive naquela região do Macapá, tem alguns lugares que a gente sabe que isso acontece. E tem gente também de Luiz Correia que vai ocupar até as terras lá de Parnaíba. Eu vi um pessoal de uma região ali, lá em Parnaíba, que teve uma ocupação lá, e o pessoal daqui saíram para lá também. Quer dizer, pessoas que se profissionalizaram, não é? Nós também temos que repudiar essas atitudes do município, às vezes, ser muito omisso em algumas ações, da população também, que às vezes exagera em alguns pontos, e, de uma forma geral, a gente chegar a um consenso, que é isso, que eu acredito que é isso que todos nós queremos. Então, vereador Rafael, você tem nosso apoio nessa questão
essa audiência, só que eu acho que é um momento posterior. Eu acho que o momento primeiro que nós temos que fazer é a gente conhecer melhor as propostas da população, sentar com a associação comercial, sentar fazer uma convocação dessas pessoas para a gente estar discutindo, para a gente poder apresentar a proposta, porque a gente sabe que o executivo hoje está muito aberto a rediscutir essa questão do tributo, né, em Luiz Corrêa. A questão é que nós, às vezes, não gostamos muito de pagar imposto, porque quando a gente paga, às vezes, a gente não vê muito resultado, não é? Eu era vereador aqui quando foi aprovada a taxa de iluminação pública. E, inclusive, nessa proposta, se for rediscutir essa questão tributária, é bom também que a gente rediscuta. Me parece que foi em 2013, quando veio para cá um projeto, para essa taxa de iluminação pública ser 25%. E eu apresentei uma proposta na época para ser 10%, e a minha proposta foi vencida aqui. E seria bom que a gente pudesse também fazer um escalonamento da redução desse imposto. É muito caro. Na época podia ser de 10, que eu acredito que ainda deva ser essa regra, de 10 a 25. E os vereadores meteram aqui a faca nas costas da população, aprovaram 25%. Porque é uma taxa, a mais alta taxa é de Luiz Corrêa. Sem contar que a gente não dispõe de iluminação pública. Em algumas ruas sim, a outra não. Lá na minha rua mesmo, quem bota a lâmpada lá é nós da própria rua, porque o município não chega a atender como um todo. Então, é um problema que nós temos, é um problema nosso, é um problema do executivo, é um problema da população. Eu acho bastante interessante quando a população participa dos acontecimentos. Na maioria das vezes, a população de Luiz Corrêa não participa das sessões da Câmara Municipal. Participa num momento desse, né, que às vezes aparece um problema que atinge diretamente o seu bolso, né? Mas a gente deve sempre manter. Eu participei de algumas reuniões em outras câmaras, até em município menor do que Luiz Corrêa, e a população participa. Eu sou daqueles que acredito muito no poder da organização da população, porque a minha origem, meu trabalho está mais ligado ao movimento sindical e ao movimento popular. De forma que hoje nós temos um líder do governo sensível a essa questão, que inclusive já falou, acredito que as palavras dele serão uma notícia muito boa para nós, para que a gente possa fazer essa discussão dessa questão novamente dos impostos. E eu queria pedir também apoio a ele para que a gente pudesse gradativamente reduzir essa taxa de iluminação pública. Hoje são 25, chegar pelo menos em 15, reduz pelo menos 5% aí ao ano, para não ter também um impacto no município. Agora nós temos que entender que essa discussão nós só vamos ter resultados se a gente discutir à luz da razão. Não adianta a gente acirrar aqui os ânimos, não adianta a gente querer dizer que foi o outro que está atrapalhando esse processo, porque aqui na Câmara hoje, tudo que é aprovado aqui, a gente discute antes. Sentamos antes, quando o vereador apresentou aqui as emendas, numa reunião ali, apresentamos as propostas, ficou caro, ficou. Nós até fizemos uma simulação com a casa lá do vereador Pedro Leite em Parnaíba, do irmão do vereador Zé Maria, lá em Teresina, né? Que a gente sabe realmente que aqui a situação ficou ainda um pouco dura para algumas pessoas. Mas cabe aqui a gente discutir e apresentar a proposta para a gente reduzir. Agora, não podemos aqui, vereador Rafael, aproveitar esse momento para a gente cobrar também do Executivo, né, um plano de organização, além do setor estar organizado, setor de tributação, mas é de regularização fundiária, para resolver esse problema. Porque muita gente não paga, porque não tem o documento da terra, às vezes não sabe nem de quem é essa terra, se é da União, se é do município, se é da iniciativa privada, e cobrar também do Executivo que ele possa fazer um processo de resgatar essas terras que foram dadas no passado. A gente sabe de pessoas que se aproveitaram aqui muito do poder público municipal. A gente sabe que teve prefeito aqui que foi mandar para cá projeto para dar terra para juiz. Né? Então, o que se passa na cabeça do nosso político? Um juiz que recebe uma terra, incorpora um patrimônio público ao patrimônio privado dele. Um prefeito que manda uma proposta de dar uma terra para um juiz
que não é uma pessoa nativa e que ganha um valor até grande. E a cabeça dos vereadores que aprovam um projeto doando uma terra para um juiz. Eu fico, às vezes, me questionando muito isso, porque eu não teria coragem de votar, seja o prefeito que for. Então, o problema é mais complicado, talvez, que a gente pense, mas a gente pode dar alguns passos para tentar resolver isso, e a população, não só do Macapá, como de Luiz Correia, os vereadores aqui, pode contar comigo que eu estou disposto a poder contribuir nessa questão dessa redução, que é também um interesse, acredito, de todos os vereadores aqui presentes. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Paulo. 15, 25, 10 e 25. Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, plenário que se faz aqui presente. Com grande alegria que hoje temos o plenário com mais assiduidade de presença. Mas o mais importante, nesse contexto todo que nós estamos discutindo, e é uma discussão produtiva, porque ela se trata de uma maneira colegiada, que é diretamente que atinge o povo luiscorreense na questão tributária. Nós temos que entender e sermos bem coerentes nas nossas colocações quando o assunto ele requer com certa desenvoltura no momento exato quando acontecem os fatos. Não deveríamos estar aqui, hoje a população de Luiz Correia, discutindo de uma maneira até mais assintosa, porque a população está sendo, de certa forma, atingida, direta ou indiretamente, com o poder público municipal. Se nós tivéssemos, principalmente do Executivo, o bom senso, o diálogo, o entendimento para essas situações não chegar a hoje a população aí correndo porque está sendo prejudicada nos seus tributos. Quando nós discutimos o Código Tributário no ano passado, e nós fomos bem incisivos pelos valores absurdos que estavam sendo cobrados, e a justificativa do Executivo é que era atualização, era a defasagem dos valores, não tinha tido uma regularização fundiária de verificar áreas, terras. Eu digo, e o governo municipal fez isso antes para averiguar com a população? Não fez, não procurou olhar em loco a questão fundiária, a questão de estruturação da população, principalmente na parte litorânea, onde está tanto os investidores como as pessoas que estão lá se residindo. E aí você vem de cima para baixo com as taxas altas, e nós fomos aqui incisivamente contra, e vocês sabem muito bem que eu fui com os valores que estavam, e aqui eu fui discutindo e pedindo para nós vereadores, de um modo geral, que nós tivéssemos uma contraproposta de baixar esses valores, tanto na área construída, como na área de ocupação. E aí vem o poder público, em cima da hora, explicar de uma maneira superficial, sem dar dados concretos, dar essa ação. A questão do Executivo era só de arrecadar, querendo arrecadar. E nós fomos contra quando o projeto veio, beneficiando o seu procurador do município, que é hoje responsável por essa questão tributária. E nós fomos contra porque no concurso público não dava esse direito de ele participar do rateamento da cobrança dos 5% total. E sim os agentes tributários, que já era por lei anterior, que seria um incentivo de você ir buscar a fiscalização. E ele, sabendo disso, o prefeito encaminhou um projeto beneficiando esse procurador. E nós fomos contra, como os senhores sabem, e foi retirado de pauta. Aí, o procurador, não sabendo, não satisfeito com essa situação, eu não sei que influência tão grande que esse procurador tem no senhor prefeito, o senhor prefeito mandou uma medida provisória, através de emenda,
né? E apresentou essa regularização através de Decreto-lei. Decreto-lei, incluindo o senhor procurador, sem passar por esta casa. Lhe dá o direito, lhe dá. Mas quando o direito ele é coletivo. Quando se foi tirado a ação do Poder Legislativo, que essa ação teria que ser tirada de pauta, e assim o Executivo concordou, de uma maneira sorrateira, ele apresenta um decreto-lei sem nós sabermos, e nem a população, o procurador sendo beneficiado dentro do total dos 5% de cada receita. Aí, quem é que aguenta você ser taxado? O empresário foi com a caça às bruxas. Vamos arrecadar. Vem o Código Tributário para esta casa, com os valores absurdos, e inclusive eu pedi que tirasse o procurador, e os senhores são sabedores disso. Não fui voto vencido, porque eu via que ele não tinha como participar desse rateio, porque o concurso público que ele participou, ele não estava, e ele sabia disso, porque ele é cargo comissionado, no caso efetivo, melhor dizendo, e ele não participava desse rateio. E aí, automaticamente, o prefeito, indiretamente, o beneficiou. Isso que é a grande verdade. E hoje está aí todo mundo, os nossos investidores, inclusive o vereador Rafael, para ressaltar uma empresa também de calçados em Parnaíba, que está se instalando. E isso chama-se incentivo fiscal do poder público, para nós trazermos essas empresas para instalar num município. É emprego, é arrecadação, e aqui em Luiz Correia, vai vir quem? Com esses alta taxa tributária. A população tem que entender que hoje o poder, as pessoas que são, de certa forma, já que são descontados, são as pessoas que estão na assistência social, são pessoas que recebem pelo lado social, são dispensados. Isso é característico, está lá na lei. Agora, o que nós temos que entender, que essa maneira que o Poder Executivo transformou, e principalmente retroativo, não justifica você, de certa forma, cobrar esses investidores e essa população sendo atualizada de uma maneira sem sequer ouvir a população e nem discutir com as pessoas interessadas, que são realmente eles que vão pagar esses tributos. Então, esse é o grande questionamento que nós questionamos na época. A população está sabendo? A junta comercial, que hoje entrou na justiça, vocês não imaginam o que tem de empresários entrando na justiça contra este município, pelas altas cargas tributárias. E olha que nós somos um poder público, nós não somos poder privado de arrecadação. A futura gestão dos administradores vão ter que ressarcir, através da justiça, esses empresários, essas pessoas físicas que entraram contra o município. O município vai ter dinheiro da onde? Se ele é agente público. Se o município não tem o teor de arrecadação, de investimento, ele não é um setor privado. Vocês já entenderam ao ponto que nós estamos chegando, tornando o município com ação judiciária e até de ação de não se beneficiar mais do governo federal, porque estaria sendo prejudicado em ações judiciais, não tendo o CADIM do positivo para receber emendas parlamentares e emendas do município. Olha a situação que este prefeito e essas pessoas que estão o assessorando estão levando ao município. Isso vai lá na frente trazer um transtorno tão grande para esse município que vocês nem imaginam. Isso, eu fui contra essas taxas tributárias, e os senhores são sabedores disso, e eu fui o primeiro a discutir, nós deveríamos discutir esses valores absurdos que estava sendo trazido pelo Poder Executivo. A sugestão é os senhores vereadores da situação, que o prefeito reapresente essas medidas do Código Tributário com alterações que nós possamos discutir aqui. Aí sim, nós estaríamos sim dando uma resposta para a população, e ele mesmo, executivo, dando uma resposta para a população que estão sendo prejudicados, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica. A questão do Macapá é um absurdo ser taxado como zona urbana.
Isso por quê? Pela arrecadação. Está indo gente para lá construir. Então, a gente pode pagar, vamos taxar. Se você não tem um investimento, se você não tem uma caracterização de urbanização daquele povoado, e agora você quer também botar ele no imbróglio total. Então é falta de coesão, é falta de ter noção das coisas. Nós não podemos, de certa forma, numa crise financeira que nós estamos passando no Brasil, a população, nós queremos mais investimento. E esses investimentos não estão chegando na população. Você tem uma creche lá no Macapá que é tristeza, que nem existe, que é imprestável para funcionamento. E assim mais e mais. Nós temos a questão dos ônibus escolares, hoje do Estado, que está aí prejudicando a nossa população, e nós temos que reivindicar os senhores vereadores da situação que votaram no seu Wellington Dias, que eu talvez seja o único vereador que não votou no Wellington Dias, e fui bem incisivo sempre, desde o ano passado, que nós não tivemos aqui o período escolar. Por quê? Porque foi prejudicado por segundo semestre, por falta de transporte escolar do Estado. Eu pediria aos senhores que deixem os alunos do Estado vir no município, porque esses alunos não podem ser prejudicados, eles são filhos nossos, eles são filhos liscorreenses. Os nossos ônibus municipais estão passando, que agora que estão sendo regularizados, depois de eu insistir incisivamente até do município, para eles regularizarem, eles também virem nestes ônibus municipais, porque são, de certa forma, são menos alunos, e tem ônibus que está vindo ainda, de certa forma, vazio. Deixa eles virem do Macapá, vindo do Sobradinho, que vai para o Camurupim, do Brejinho, que vai para o Pinto, e assim por aí, por diante. Pois não. Vereador Paulo, eu já estive em Teresina, já 2 vezes, na Secretaria de Educação, certo? Cobrando o transporte escolar do nosso município, principalmente da zona rural de Luiz Correia. Lá no Brejinho nós temos em torno de 350 alunos, e Camurupim também essa faixa de 350 alunos, certo? Aqui os outros, daqui da cidade eu não tenho a quantidade, mas já foi solicitado, já falei com o nosso deputado estadual, o doutor Hélio, está também lutando. Eu acredito que os ônibus escolares do Estado devem começar na segunda ou terça-feira, mas o vereador Pedro Leite já se deslocou 2 vezes do município de Luiz Correia para resolver esse problema, porque, como eu falo, que sempre nós, como vereador, nós temos mais que a obrigação de cobrar, e como eu via nossos alunos prejudicados sem transporte, eu peguei meu transporte e fui até Teresina para falar com o secretário de Educação para resolver o problema de Luiz Correia. Vereador, obrigado pela sua intervenção. Nós não estaríamos aqui discutindo isso, porque é uma medida constitucional, o repasse do Fundeb. Todo mês o Estado recebe este repasse, como recebe o município. E do que acontece esse atraso no Estado dos ônibus escolar? Alguma coisa está errada. Como está aí a fiscalização hoje da Topic no Estado, por uma fraude absurda que hoje cometer no estado todo do nosso estado do Piauí. E quem são prejudicados? Os alunos. Portanto, nós vamos aqui reiterar, o nobre vereador já falou da semana passada que seria regularizado essa semana dos ônibus, eu vi na semana passada você falando, não foi resolvida, e agora de novo passamos uma semana sem resolver, a carga horária está sendo prejudicada. Nós temos 786 horas, aulas, e 200 dias letivos para ser cumprido pelo MEC, e não está sendo cumprido. O índice dos nossos alunos no Enem do ano passado foi um dos mais fracos. Por quê? Por falta do ensinamento que está sendo, não está sendo adequado, por falta dessas aulas que estão sendo perdidas. E isso é prejudicando o intelectual destes alunos. É isso que nós temos que prestar atenção e estarmos lutando. E os senhores têm um papel importante, os vereadores da situação, que são ligados ao governador Wellington Dias, porque o que eu vejo é o prefeito dizer que o governador que é um governador que não tem investimento em Luiz Correia, que não tem nada, mas ele mandou um calçamento para cá, mandou outro para acolá, e ele vem dizer que não tem investimento. Então vá lá, prefeito. Por que está acontecendo essa desunião com o governador, que você sempre apoiou, e agora não sabe lutar pela questão dos alunos da rede estadual? Parceria? Portanto, tem alguma coisa errada nessa relação aí entre ambos. Também gostaria senhor presidente, só mais para me alongar um pouco, pela questão
da oposição, mais 2 minutinhos, é a questão que nós estamos trazendo, da questão das informações que nós estamos pedindo ao Poder Executivo. Nós temos hoje umas enfreadas, e aí os senhores talvez não saibam, a população, de empresas terceirizadas no município. Valores astronômicos. É na saúde, é na educação, é no social, é no administrativo. Valores em torno de milhões. E nós temos que entender que no ano passado foi feito um concurso público para suprir toda essa deficiência, tanto na parte de serviços como na parte de profissional, seja ele da esfera de curso superior. Todas as áreas. E nós tivemos algumas informações que não foi solicitado e não foi negado, como legislador baseado na lei da informação. E eu estou agora indo ao Ministério Público que essas informações cheguem até mim para passarmos para vocês essa situação. Porque é inadmissível nós fazermos um TAC, que é o acordo entre o Ministério Público e a Prefeitura, do concurso público, e automaticamente nós contratarmos uma empresa para todas as secretarias, com valores astronômicos. E digo mais, e o mais sério, são pessoas que estão sendo contratadas e não sendo utilizadas do concurso público. Então se torna ainda mais sério ainda. E para isso nós vamos buscar as informações no Ministério Público para nós tirarmos essa dúvida. Porque nós precisamos, como legislador, fazer essa fiscalização. Esse é o nosso papel constitucional e legal. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Com a palavra o vereador Carlitos. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, hoje presente, com desfalque aí de 3 colegas que tiveram que se ausentar, plenário aqui presente, nominar a todos, como disse o vereador Rafael, seria desprezar alguns, que não dá para nominar a todos. Agradecemos a presença, mesmo assim, de toda a população aqui representada do povoado Macapá. Agradecemos a presença dos senhores. Essa população já esteve comigo ainda esta semana, senhor presidente, trazendo as suas reivindicações, trazendo as suas dúvidas a respeito do que ocorre no Macapá. Pelo espaço de tempo que nos é concedido, pela quantidade de assuntos que eu teria, vereador Paulo, que responder hoje nessa casa, como sempre a liderança do governo recebe as demandas no plenário e passa a semana fazendo as suas pesquisas para dar resposta na sexta-feira. Vai ser muito difícil, porque essa demanda do Macapá, para mim, nesse caso, é mais importante do que dar algumas respostas, apesar de que os outros assuntos também, vereador Paulo, vereador Rafael, meus amigos vereadores, são tão importantes quanto aquela. A gente tem que começar por alguma coisa. Mas em rápidas pinceladas, eu digo aos senhores vereadores, transporte coletivo, vereador Paulo, do município está funcionando muito bem. Recebi no meu gabinete uma relação de todos os ônibus com seus motoristas devidamente credenciados, que estão fazendo o serviço de transporte escolar municipal. E, infelizmente, concordo com Vossa Excelência e com alguns que acham que o transporte público estadual está falho. Está falho sim, vereador Valdemir. Tive a oportunidade de conversar com o responsável pela área do Estado aqui no nosso município. Ele não foi nada promissor nas suas respostas.
depende da Secretaria de Educação, ainda a liberação de valores, atrasado desde o ano passado, para o transporte coletivo estadual. Essa questão de haver objeção de alguns motoristas em conduzir o aluno do Estado dentro do veículo do município, já chegou ao nosso promotor e ele foi muito duro em dizer que nós não podemos desprestigiar o cidadão luiscorreense. O aluno de 2º grau é também um cidadão luiscorreense. Na ausência do veículo do Estado para conduzir estes rapazes, essa juventude, de um lado para o outro, da sua residência até o colégio, não pode ser obstaculizado. Nós não podemos. Até uma questão, além de legal, é uma questão humana. Nós temos que atender a esta demanda. Mas isto esperamos que seja solucionado o mais rápido possível. O principal, senhores contribuintes, senhores munícipes de Luiz Correia, após a nossa reunião aqui no início da semana, eu me reuni por 2 vezes com o Executivo, onde tratamos da demanda dos senhores no Macapá. Em todas as duas reuniões estavam presentes os procuradores do nosso município, tanto o procurador-geral quanto o procurador responsável pela área de tributação. E lhes garanto que, mediante apelo deste vereador, que foi um apelo dos senhores, o prefeito foi muito enfático quando ordenou, não pediu. Eu sei o que é uma ordem quando é um pedido, uma solicitação, que o Código Tributário, em cima da emenda ou do que foi apresentado aqui nesta casa para ser aprovado, com as modificações daqueles itens, daqueles parágrafos, fosse reestudado, fosse reanalisados e readequados para a situação do nosso município. Houve resistência por parte do responsável pela tributação? Houve. Houve porque ele declarou perante a minha pessoa e o procurador-geral, o prefeito, também na ocasião, em que se fizesse essas modificações, estaria vereador Rafael, vereador Paulo, se submetendo à chantagem, se submetendo a ameaças, que é o que ele está sentindo no momento, se sentindo ameaçado de um lado para o outro, na sua pessoa física, inclusive alguns ameaçando a família do procurador. Mesmo assim, havendo a sensibilização por parte desse vereador com relação a essa questão pessoal e do prefeito, nós não abrimos mão quanto ao reestudo da questão. Vai haver o reestudo da questão. Quando os senhores falavam aqui a respeito de IPTU, eu fiz uma observação aqui e fui direto no que nós discutimos. O que significa, vereadores, esse urbano? Então é uma questão para tributar o setor urbano do nosso município. Houve, como foi dito aqui,
talvez uma questão de colocar pontos nas entrelinhas, como o vereador Rafael fala, no sentido de burlar uma leitura mais rápida que nós normalmente fazemos em alguns itens. E esse uzinho dispensa qualquer motivação. Não pode existir cobrança em cima de uma área denominantemente rural, porque o tributo é urbano. E esta parte vai ser também corrigida. Essa mensagem que o prefeito pediu que trouxesse a esta casa hoje. E eu tive o prazer de me comunicar com a Fátima, com o Zé Roberto, com o pessoal lá do Macapá, para que estivessem presentes aqui e que escutassem realmente a mensagem do prefeito com relação às reivindicações dos senhores. Será que somente essa parte vai resolver a questão? Eu acho que não. Me senti satisfeito ao tomar conhecimento desse pleito do vereador Rafael, quanto a convocar, a se instalar uma audiência pública, porque esta audiência nada mais virá a dar uma condimentação a esse estudo que será feito pelo Executivo. Deverá ser feita uma pesquisa perante a sociedade interessada no assunto, recebendo suas opiniões, interagindo com outras autoridades, para que este documento vindo desta audiência pública, vereador Rafael, possa se incorporar, possa subsidiar aquele estudo lá do Executivo. Muito importante. Eu me dirijo nesse momento aos senhores da mídia, principalmente ao colega do Meio Norte, Mesquita, a quem me dirijo agora. Não tenho autorização nem autoridade para defender o procurador no tocante ao ponto em que foi jogado na mídia de que ele recebia desses 5%, 500 mil reais, como o apresentador lá do programa disse, bem claro e enfático, jogando a posição, a opinião pública contra um servidor público. Ele não ganha 500 mil reais. Os 5%, determinado em decreto-lei, que nós podemos até considerar ilegal, mas está no documento legal, que lhe concede o direito de receber 5%, é sob a condição de partilhamento da produtividade de uma receita. Esses 5%, que se disse que uma arrecadação de 5 milhões, chega-se a um resultado de 500 mil reais, deixou o público ou toda a sociedade achando que o procurador estava recebendo 500 mil reais. Não é bem assim o cálculo que se faz. E devemos ser justos nesse momento. 5% em cima da receita. E esse 5% apurado finalmente será distribuído entre os funcionários da arrecadação tributária. Que no momento... Só um segundo, meu caro repórter, por favor, só um segundo. Eu tive a pressa de hoje de manhã ir atrás das arrecadações dos 2 últimos meses.
dos 2 últimos meses. E a participação do procurador na arrecadação desses 2 últimos meses foi de R$ 4.600 por mês. Foi esta a parcela que competiu ao procurador, que se junta ao seu salário, chega na faixa de R$ 9.000, o valor que ele percebeu nesses 2 últimos meses. Os outros funcionários recebem apenas R$ 1.500, que, somando-se à sua produtividade, eles vão receber numa faixa de R$ 6.000. Vereador Galito, me cede só um segundo. É referente ao que você falou, eu vi, e eu também, eu assisti o programa já quase no final, mas o que eu entendi, que os impostos chegavam cobrado até 500% de aumento. Exatamente. Isso que eu entendi. E ele não disse que o procurador ganhava 500 mil. Não. Ele disse que uma análise, se é 5% de 5 milhões, geraria R$ 500 mil. Geraria. Obrigado. Muito bem. Mas isto foi uma... senhor presidente, só um momento, a prerrogativa do líder de governo, para a gente não deixar nenhum fato obscuro. Repórter Mesquita, este não foi o conhecimento ou uma análise de todos aqueles que assistiram esse prestigiado jornal. Não foi. Tá? De que o apresentador levantou realmente a questão de que numa suposta, acredito, arrecadação, receita de 5 milhões, os 5% redundavam em 500 mil reais, e que esses 500 mil reais seria o ganho do procurador. Esse é o conhecimento que se tem. Mas, naturalmente, 5 milhões, quem recebe 5% não arrecadaria 500 mil? 500 mil. E se arrecadasse os 500 mil reais, nobres senhores, esse seria partilhado entre 6 funcionários e não somente jogado para o procurador. Mas ele aqui não é repartido, e aqui, é repartido. Qual o procurador que é funcionário Pode. recebe seu salário? Questão de ordem. Essa porcentagem. Questão de ordem. O plenário não pode se antecipar. A lei. Fala do colega vereador. Porque até o momento não é bem de discussão, meus amigos, é só uma explanação, né? Mas nós teremos essa oportunidade de discutir mais e adentrar na audiência pública, né? Eu só quis dirimir essa questão, esse ponto, certo? Esse ponto, né? E com relação... As pessoas sobre o comentário, aí é individual. Exato. Exato. Mas a gente tem que deixar, caro repórter, bem claro para a mídia, que os 5% não é somente para o procurador. Eu já disse, e está registrado, eu não tenho procuração do procurador para defendê-lo nessa questão. Eu estou apenas como justiça. Ele não ganha os 5% determinado em lei. Ele ganha a parcela dele quando dividido entre os 6 funcionários. Com relação ao nosso pessoal do Macapá, é esta a mensagem do prefeito. É esta a mensagem do prefeito. Vai haver revisão de toda a carga tributária que foi mandado para esta casa no final do ano e terminada a votação em janeiro de 2019. Vai haver reavaliação. É isso, uma disposição do prefeito. E agora em Teresina, eu conversei já com ele agora de manhã, 11 horas, estou meio-dia, eu não sei bem qual o horário e qual a rede que ele vai estar se explicando a respeito dessa medida que ele tomou. Vereador, só uma partezinha, vereador Carlito.
Vereador Carlitos, só uma parte. Pois não, Paulo. Presidente, sei que passou, mas é pertinente o assunto, é importante. Para você leve a mensagem ao senhor prefeito que ele reapresente esse projeto do Código Tributário com as devidas discussões perante a esse quadro de cobrança, juntamente com a população, a parte jurídica, a parte física, que são os empresários, as pessoas, os moradores, e juntamente com o Poder Legislativo, que vai referendar essas alterações, porque você pode estar vendo, você está analisando, é uma situação hoje em todo o estado do Piauí, até no Brasil, essa questão de Luiz Correia, com esses valores absurdos. Então, nós precisamos chegar ao meio termo executivo em relação a essas pessoas que, na realidade, que estão sendo, de certa forma, prejudicados, né? Portanto, eu acredito no bom senso que ele reapresente o projeto do Código Tributário com as devidas alterações que nós iremos estar analisando em benefício da população. Obrigado, senhor presidente. Perfeitamente, o vereador Paulo, isso vai ocorrer, e eu já disse aqui, não vai haver essa análise por parte do corpo técnico, não vai haver essa análise por parte do corpo técnico antes da audiência pública, do resultado da audiência pública, porque a audiência pública vai nos dar condições de uma melhor análise, de um melhor questionamento da opinião da nossa população. Antes não virá para esta casa sem que seja feito essa prerrogativa da sociedade de nosso município. Mesmo porque, vereador, o que está sendo prejudicado é o município, né? É a pessoa jurídica e constitucional, que é o município de Luiz Correia, com as ações judiciárias, que aí está se adentrando cada dia mais na justiça, e no município não vai ter condições de reverter para essas pessoas que porventura ganharem nessas ações na justiça. Isso que é o grande problema. Nós vamos deixar de pagar funcionário, pagar investimento, se você é uma pessoa apenas que gerencia recurso, né, público, você não adquire como pessoa privada, né? Então é esse detalhe que nós temos que pensar maior em prol de Luiz Correia, a população de Luiz Correia. Perfeitamente, vereador Paulo. Senhor presidente, eu deixo em suspense uns 2 itens mais que eu deveria ter trazido para esta casa, mas o tempo é exíguo e nós não vamos retirar a liberdade daqueles que nos procuraram hoje, a quem a gente agradece, e que gostaríamos que todas as sextas-feiras viessem, pelo menos a metade desse povo que aqui está, reivindicar, ouvir a palavra dos vereadores desta casa. Obrigado, senhores presentes, meus amigos vereadores, muito obrigado. Eu queria aqui justificar a ausência dos colegas vereadores, Francilda Paz e a vereadora Neném, o vereador Zé Maria, e por motivo de força maior não puderam hoje estar presente nessa sessão. E dizer em relação à questão da alta taxa tributária, a questão dos impostos aqui hoje, onde a gente dedicou praticamente toda a sessão em relação a essa parte do tributo, onde todos os vereadores aí se manifestaram, o vereador Valdemir, o Paulo, o Rafael e o vereador Carlitos e o Joãozinho também. Então todos deram aí a sua participação em relação à questão dos tributos, explicando aí um pouco aí a população. E o que vamos fazer daqui para frente. Que com certeza deve vir outro projeto desta casa, retificando aí a questão dos impostos, e essa casa realmente vai estar junto aí com a população para poder analisar e fazer o melhor para a nossa população. Aqui nós temos o requerimento do vereador Rafael,
solicitando que seja feita uma audiência pública. E nós vamos colocar aqui em votação. E posteriormente a gente vai encaminhar as pessoas de fato e de direito que possa responder por essa audiência, para que a gente possa convocar e depois que a gente marcar aqui na plenária o dia da sessão e a gente vai publicar. Presidente, não está definida ainda a data. Primeiro notificar, aí, vereador, notificar as pessoas que podem vir, todos os órgãos, né? Para depois nós divulgarmos o... Pronto, é isso que eu estou dizendo. Então nós vamos para a votação, vamos aguardar as pessoas e a gente vai marcar realmente essa audiência pública para que a gente possa realmente, diante essa audiência pública e a sociedade, a gente procurar solucionar esse problema, que tem sido um problema para nós vereadores, porque sempre cai na parte mais fraca, que somos nós vereadores que estamos no dia a dia na rua, que estamos toda hora recebendo essas cobranças. Então, nada mais justo que nós aqui aceitar a cobrança da população e reivindicar e cobrar juntos, para que nós podemos resolver o problema da sociedade aqui, que é o mais importante. Então vamos botar aqui o requerimento de autoria do vereador Rafael, a da audiência pública. Os vereadores que aprovam este requerimento, permaneça como estão. Então aí aprovado por unanimidade o requerimento solicitando aí a audiência pública, que vamos marcar o dia que vai ser definido o dia dessa audiência pública. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, que todos tenham um bom dia e que Deus o acompanhe aos seus lares.